Não, eu não creio que o arrebatamento da igreja será durante ou depois da grande tribulação. Eu creio que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação e a palavra nos dá vários amparos para isso. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Fala assim, ó: e dada a ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, será tocada a trombeta de Deus. O Senhor descerá do céu nas nuvens. Nas nuvens. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos juntos com eles, seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. O que nós aprendemos com essa porção da palavra de Deus? A volta de Jesus se dará em dois momentos, em duas fases. Uma só volta, mas em duas fases. Primeiro, arrebatamento da igreja para a igreja se encontrar com Jesus nos ares. E a segunda é após os 7 anos da grande tribulação, período de 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. E aí Jesus sim volta para salvar a Israel para a batalha do Armagedon. Isso é tema para outro momento. Mas sobre o arrebatamento da igreja, por que eu creio, mesmo respeitando as pessoas que creem na mesotribulação ou no mid-tribulacionismo? Eu respeito também os que creem no pós-tribulacionismo, mas não creio exatamente que será dessa forma, porque a palavra não nos dá amparo para tal. Por vários motivos. O primeiro motivo é o seguinte: se a pessoa crê que a igreja vai chegar no meio da grande tribulação ou após, ela já saberá quando Jesus volta. E diferente do que a palavra de Deus fala em Marcos capítulo 13, verso 32 em diante, a palavra fala que ninguém sabe quando vai ser aquele dia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus fala aqui que ele não sabia porque ele estava exatamente usando seus atributos humanos. Mas hoje sim Jesus sabe quando será a sua volta, porque ele está no céu. Verso 33. Estai, pois, sobre aviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Para que essa vigília? Por que nós devemos então estar atentos? É como um homem que, ausentando do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie. Temos que estar atentos. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Então é um ato anterior, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Inesperadamente vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai, exatamente para que nós estejamos atentos, para quando houver a ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, será tocada a trombeta de Deus e acontecerá o que? O arrebatamento. Em toda a história humana, Deus livrou o povo antes que o mal viesse. Por exemplo, Ló saiu de Sodoma e Gomorra antes que o mal viesse. Você vê exatamente a mão de Deus tirando o povo do Egito. Deus faz essas coisas e o povo não é atingido. A igreja do Senhor não é atingida. Preste atenção também no que fala Lucas, capítulo 21, verso 36, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10 e Apocalipse capítulo 3, verso 10. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, mais uma vez, vigiai, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, para que nós escapemos. Lá em 1 Tessalonicenses 1, 10. E para guardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, então, nos livra da ira vindoura. Apocalipse 3:10. Porque guardaste da palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui é guardar da tribulação, e não guardar na tribulação ou guardar depois da tribulação. É guardar da. É um ato anterior. Nós seremos guardados, a igreja será guardada. Mateus capítulo 24, verso 36 em diante, também fala, utilizando o exemplo de Noé, que foi tirado antes que o mal viesse sobre a humanidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se a igreja crê que vai passar pela tribulação, ela já sabe do dia da volta de Jesus. Ah, eu estou no meio da grande tribulação, daqui a 3 anos e meio Jesus voltará. Não é bíblico isso. Ou vai ser após a grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada. Então começou a grande tribulação, daqui a 7 anos Jesus volta, derruba por terra a palavra de Deus. Continuando o versículo, a palavra fala assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé,
Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem é que vai ser levado, tomado? É a igreja. Exatamente o que acontecerá o arrebatamento da igreja num piscar de olhos, ou seja, no abrir e fechar de olhos. Ah, mas a Bíblia fala abrir e fechar de olhos, não fala no piscar de olhos. O que é isso? Um piscar de olhos. Muito rápido será então o arrebatamento da igreja. E as pessoas não estão atentas quanto a isso, porque a continuação do versículo fala: 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e outro deixado. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Repito, a vinda em 2 fases: primeiro, o arrebatamento da igreja, e segundo, depois da grande tribulação dos 7 anos, aí sim, fisicamente para a batalha do Armagedon. Se não fosse assim, o anticristo assumiria por si só. Mas não, o Espírito Santo de Deus retém o anticristo para que ele possa assumir somente no momento que Deus der a ordem, e a igreja já vai estar no céu para o tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro. O anticristo assume após o arrebatamento. Olha o que fala 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 em diante. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É a palavra de Deus. Preste bastante atenção também no que diz Apocalipse capítulo 16, quando fala exatamente da questão da marca da besta. A marca da besta acontecerá durante a grande tribulação, no segundo período de 3 anos e meio. Olha só, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Os selos abrem a ira de Deus, as trombetas anunciam a ira de Deus, e as taças derramam a ira de Deus sobre todos aqueles que não receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aqueles que estão na terra e que vão receber a marca da besta. Verso 2 de Apocalipse capítulo 16. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então as taças da ira de Deus serão derramadas sobre aqueles que ficarem aqui na terra e que receberam a marca da besta. A igreja estará no céu. A ira de Deus durante a grande tribulação não é para a igreja. Grande tribulação é para doutrinar e para a conversão dos judeus que até os dias de hoje não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias. Os judeus é a quem está destinada a grande tribulação. E aí sim, durante a grande tribulação, a igreja já estará no céu, haverá salvação, porque as pessoas, através de entregarem a sua vida por não negarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas, com muita tortura, creio, poderão então não negar a Jesus Cristo e não receber a marca da besta, e serão decapitados, mortos através de muita tortura, e serão salvos. É o que a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 7, verso 14, e Apocalipse capítulo 20, verso 4, que diz assim, ó: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes que vêm da grande tribulação? São os mártires da grande tribulação, que não negaram a Jesus Cristo e nem receberam a marca da besta. Apocalipse 24 fala assim, ó: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, vão passar pelo milênio, vão participar do milênio. Dessa forma, nós vemos que não há amparo bíblico para a igreja não ser arrebatada antes da grande tribulação, não há amparo bíblico para a igreja ser arrebatada no meio ou posteriormente à grande tribulação. Respeito todos os que assim pensam, mas a igreja não passará pela grande tribulação, porque seremos arrebatados
arrebatados antes e estaremos para sempre com o Senhor, porque vamos juntos com os mortos que vão ressuscitar, nos encontrarmos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.